Inserido na rota de Queixo-Perra, no âmbito do projeto Rotas de Mação, foi inaugurado no sábado o Poço das Talhas. Trata-se de um espaço museológico que recupera a memória, usos e costumes do local onde, em tempos, com recurso a azenhas, se moíam cereais para o fabrico da farinha. Um espaço requalificado e concretizado com a iniciativa do Centro Cultural e Recreativo de Queixo-Perra e o apoio da Junta de Freguesia e do município de Mação. O presidente do Centro Cultural e Recreativo de Queixo-Perra, Flávio Santos, fez a primeira intervenção para agradecer a colaboração de todos os envolvidos na concretização do projeto. Vamos fazer aqui uma apresentação do museu, deste espaço todo, e também da farinha do Poço das Talhas. Também vai ser uma forma não só trazer as pessoas até cá, mas levarmos a nossa marca para fora da nossa terra. Acho que posso já dar essa informação, que a farinha vai estar na Feira Nacional da Agricultura, vai estar lá e vai ser lá também lá vai estar o nosso pão feito com a nossa farinha. Na abertura oficial deste equipamento cultural, Vasco Marques, também em nome do Centro Cultural e Recreativo de Queixo-Perra, falou do museu, que se estende, como disse, a toda a envolvente do edifício, onde se encontram as azenhas. Gostava de referir que este espaço que nós hoje aqui estamos, de uma forma oficial, a inaugurar, chamamos de espaço museológico, e é muito mais que um conjunto, que um espaço, que era uma antiga Casa dos Burros, onde estavam os animais, e é um espaço onde reunimos algumas das ferramentas que fazem parte da história da Queixo-Perra, da história de todos nós. Mas o espaço museológico que estamos aqui a inaugurar, eu gostaria de chamar Ecomuseu, não sei se tem esse direito, porque é todo este espaço, vai muito além do que está ali dentro. Portanto, acho que o Poço das Talhas é um autêntico museu ao ar livre. É um museu que foi criado ao longo dos anos pela natureza, que é a parte que eu até considero mais interessante, e depois os homens foram maquilhando aquilo que de bela natureza nos deu. E estas azenhas são uma clara imagem do que os homens conseguem fazer e conseguem acrescentar àquilo que a natureza já lhes dá. Por falar nos homens, não posso deixar de referir aqui 3 ou 4 pessoas. Estas azenhas eram de Ricardo Marques, devem ter cerca de 100 anos, foram queimadas pelos incêndios ao longo dos anos que nos atingiram, e agora há uns anos atrás, até se calhar numa fase difícil da vida dele, o Rui deu-nos um exemplo de coragem, num momento difícil da vida, agarrou-se a um sonho, e que foi a reconstrução das azenhas do avô dele. Nós todos fomos levados também um bocadinho pelo sonho do Rui, e se não viesse a comunidade toda, se não viesse os outros todos, o irmão, os amigos, os vizinhos, a associação toda a terra, não conseguiríamos ter certamente o que está aqui. Porque não tenho dúvidas que o Rui foi a pessoa mais importante para termos o que temos aqui hoje construído, mas da mesma forma também não tenho dúvidas que se nós ajudássemos todos, tal não teria sido possível. Depois do Rui, e falando agora um pouco mais do museu, também quero referir o nome da Lourdes, porque a Lourdes foi a pessoa que começou a juntar já há alguns anos na Queixo-Perra peças antigas que faziam parte da nossa história para fazer as nossas pequenas exposições, e dessa ideia surgiu esta ideia de colocar aqui esta exposição permanente. Portanto, o espaço museológico também se deve à Lourdes, também queria deixar as palavras dela. Antes da Lourdes, antes do Rui, queria agradecer à minha irmã, à Patrícia Marques, porque ela, na verdade, não fez grande coisa, mas o que fez foi fundamental, foi ceder à associação a liberdade, entregar este espaço, porque se eles quisessem complicar, nada disto teria sido possível. Portanto, com um pequeno gesto, deu-nos um exemplo que a partilha e o contributo de todos pode ser determinante. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, aproveitou o momento para referir que este é um espaço com alguma especificidade que resulta do bom exemplo e empenho do Centro Cultural e Recreativo de Queixo-Perra. Este é daqueles momentos em que nós estamos aqui, de uma forma simbólica, neste período ainda de pandemia, a inaugurar um espaço, ou pelo menos a simbolizar a abertura de um espaço que felizmente já está aberto e felizmente sempre esteve aberto, e onde a participação da Câmara Municipal de Mação não foi tão relevante como foi em muitas outras situações e até também na Queixo-Perra. Conforme o Rui referiu, nós fomos aqui muito atrás do impulso de uma pessoa que representava uma associação, que representava um povo, e a Câmara mais não fez do que a sua obrigação no sentido de ajudar a criar condições para que o sonho se concretizasse. E foi isso que foi feito. Aquilo que estamos aqui a fazer hoje, neste ato, repito uma vez mais, simbólico, é
dignificando este espaço, é valorizar o território. E quem tiver curiosidade de ir ver alguns documentos públicos, nomeadamente de 2013 para cá, perceberá a alegria que o Executivo Municipal terá em ver uma vez mais o nosso território a ser valorizado. Razão pela qual temos apoiado e abraçado o projeto das Rotas da Nação, que querem valorizar o nosso território. E, portanto, é sempre bom perceber que às vezes há coisas que se dizem, coisas que se escrevem e que têm concretização prática, como é este exemplo aqui hoje que estamos a viver. Mas, evidentemente, que, conforme referi também diversas vezes, por muita boa vontade que a Câmara Municipal de Nação tivesse, que a União de Freguesias tivesse, que as outras juntas de freguesia tivessem, se não houvesse uma comunhão de esforços, de vontades, nada destas coisas aconteceriam. Até poderíamos vir aqui, ter uma intervenção, a Câmara com os seus meios, despejar, desculpe o termo, para aqui algum dinheiro e sair daqui até algo interessante. Mas acho que tem muito mais valor a forma como as coisas foram feitas, as memórias e as histórias que aqui estão, como o Rui referiu e bem, com este simbolismo de se lembrar do som da água quando era criança e vinha aqui com a mãe, e portanto isto saiu de vocês, saiu do povo. E portanto nós, entidades públicas, aqui somos os menos importantes, porque aquilo que fizemos foi tão só acompanhar-vos e dizer que estamos presentes. Naturalmente que tem mais importância ainda, como aquilo que o Vasco Marques referiu, a importância da Patrícia, que disponibilizou este espaço, dos outros proprietários, que o Rui referiu, disponibilizar o espaço, e que o possibilitam que todos nós aqui possamos vir, que o possamos fruir de uma forma perfeitamente livre. Numa sociedade e numa altura onde às vezes somos tão agarrados às nossas pequenas coisinhas e onde a Câmara diariamente quase que é confrontada com questõezinhas do marco mais para a direita, mais para a esquerda, e esta pedra é minha e aquele eucalipto é meu e aqui ninguém entra, é de facto também gratificante perceber que as pessoas disponibilizam aquilo que é seu para que outros usufruam. Como o engenheiro Loura às vezes diz, que conta uma história que às vezes viu duas pessoas a discutirem por causa de um terreno. E um outro que estava a assistir disse, aqueles dois estão além a discutir por aquele terreno, só eu já lhe conheci 3 donos. E portanto às vezes andamos aqui todos muito agarradinhos às nossas coisas quando podemos colocar isto à disposição de todos, sem que isto deixe de ser quem é. E portanto, na pessoa da Patrícia e da sua família, do marido, também um agradecimento, que enfim, que não é propriamente, não deve ser eu a fazê-lo, mas enquanto responsável máximo pelo Conselho também deixar esta nota e este bom exemplo de como as coisas podem ser feitas. Por fim, e o mais importante, para toda a Associação da Queixperra e para todo o povo da Queixperra, enfim, já o disse diversas vezes, mas que uma vez mais deu um bom exemplo de solidariedade, de comunhão, de vontade de fazer coisas e realmente tem aqui este belo espaço, que já está a ser muito publicitado, felizmente, através das rotas, através da Câmara, através de inúmeras pessoas que hoje em dia fazem partilhas quase diárias daquilo que é o seu dia-a-dia e que importa agora, daqui para a frente, preservar, criar mais valor com o museu que aqui temos, com tudo aquilo que podemos aqui ainda melhorar, mas também perceber a especificidade do espaço, que provavelmente não aguenta aqui muita pressão humana. Portanto, temos de ser inteligentes e têm de ser inteligentes na forma como vamos fazer esta gestão para não estragar aquilo que realmente a natureza criou, que o homem também criou e compete-nos agora a nós, enquanto herdeiros desse passado, fazer tudo para que possamos deixar para os vindouros este local ainda melhor do que daquele que nos encontramos. E, portanto, este é um momento importante, é um momento feliz e estão todos de parabéns. Aqueles que aqui trabalharam, as entidades também, a Câmara Municipal de Nação, a União de Freguesias, a Associação, todos aqueles que divulgaram, a Associação das Rotas de Nação, que também tem ajudado e muito a cavalgar esta onda que estamos aqui a viver. Não posso deixar também de referenciar a comunicação social que tem feito eco deste trabalho que todo o Conselho de Nação aqui tem feito e onde a Câmara é também um parceiro naturalmente relevante, muito relevante, mas onde nada conseguiríamos fazer se não houvesse aqui uma grande comunhão de esforços e de união entre todos. E, portanto, estão todos de parabéns, principalmente o povo da Queixperra.